Deixa eu começar por aí, então, o assunto para a gente começar a repercutir a participação do presidente brasileiro no G7. Eu converso, então, agora com o Urian Vancelli, que é mestre em Relações Internacionais, cientista político. Urian, quis começar já direto, até com a fala de Zelensky, para começar por aí, que eu já fico imaginando que esse é o grande destaque que a gente vai ter, as grandes manchetes que a gente vai ter em boa parte do Brasil e também do mundo a partir daqui. Como que você faz a avaliação de Zelensky ter falado que provavelmente Lula ficou mais decepcionado que ele a respeito do encontro não ter acontecido? A gente sabe que Zelensky queria, tem a nota aqui do governo dizendo que não conseguiram o tempo na agenda, tinha incompatibilidade, sendo que muito tempo o presidente Lula ficou perto de Joe Biden, que está ajudando, inclusive, cada vez mais a Ucrânia no meio dessa guerra com a Rússia. Mas a gente já sabe de falas do presidente que não foram bem interpretadas por Zelensky. Qual que é a análise que você faz desse encontro que acabou não acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Paula. Na verdade, quanto tempo a gente tem para falar sobre isso? Porque, olha, esse assunto rende bastante. Bom, começamos falando que o Zelensky era a pessoa mais aguardada dessa reunião do G7. Existia uma expectativa gigante lá atrás, se falava que ele apareceria apenas por videoconferência. Nem se imaginava, né, há uma semana que ele pudesse comparecer presencialmente. Então foi armado um enorme esquema de segurança para ele poder chegar até o Japão. Foi a viagem mais longe da Ucrânia que ele fez até agora. Ele tem focado as últimas semanas em viajar por outros países da Europa para conseguir mais apoio militar desses países, mais apoio econômico. Tem dado certo. E essa reunião do G7 foi basicamente, Paula, uma reunião pró-Ucrânia. Todos os países que estavam ali, a maior parte deles, são os países que mais ajudaram a Ucrânia até agora. E então, já desde o começo, esse era um G7 um pouco delicado para o Lula, e eu tenho falado já isso há algum tempo, por causa de alguns comentários que o Lula fez lá atrás. Ele fez alguns comentários na China, depois no Oriente Médio também, Portugal, na Espanha, tentou consertar, mas acabou que o discurso não colou. Algumas dessas falas são, por exemplo, que a União Europeia e os Estados Unidos são culpados pela continuidade da guerra, por enviar esse auxílio todo para a Ucrânia. Só que algo é fato, que se existe ainda a Ucrânia, um país independente, é por conta dessa ajuda, senão a Ucrânia não teria aguentado. Isso é quase que unânime entre todos os especialistas que estudam relações internacionais. Outra fala do presidente Lula, ele falou, a Ucrânia não para, a Rússia não para. Não existe a Ucrânia parar nesse contexto, porque se ela para, realmente cai. Então, esse discurso mais moderado que o presidente Lula tem adotado em relação à guerra não está colando muito bem. Ele fez a tarefinha de casa dele, né, de condenar a violação da integridade territorial da Ucrânia. Falou isso, inclusive, na frente do Zelensky, em uma reunião que aconteceu ali para vários líderes. Contudo, e vou deixar você fazer mais alguma pergunta, mas a gente pode desenvolver acima disso também, porque me pareceu um pouquinho oportunista esse discurso que ele fez. É sobre esse discurso que eu ia falar com você, Urian. A gente está bem alinhada aí. Porque mesmo não rolando esse encontro e sabendo de todo esse passado, digamos assim, recente de falas do presidente brasileiro e todo o apoio a Zelensky, à Ucrânia, nesse encontro da cúpula do G7, o presidente, como você disse, o Zelensky estava lá presente e condenou mais uma vez a guerra na Ucrânia. Ele, inclusive, fala, eu separei um trechinho, tá, com aspas, que ele fala o seguinte: em linha com a Carta das Nações Unidas, repudiamos veementemente o uso da força como meio de resolver disputas e condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia. Fecha aspas, tá? A gente está com as imagens ali do presidente, pertinho de Biden, como eu falei para vocês, Zelensky aparecendo mais distante dele, mas ainda no discurso, o Lula disse que a cada dia em que esses combates continuam, né, acaba aumentando o sofrimento humano, a perda de vidas, a destruição de lares, disse que é preciso falar de paz, algo que ele vem repetindo bastante, né? Destacou que a guerra deve ser resolvida nas Nações Unidas, disse que reeditar a Guerra Fria seria, inclusive, uma
insensatez. O que você acha dessas palavras dele? Você achou que é isso que você estava falando, né, Urian? Você acha que foi mais tapar o sol com a peneira, fazer mais uma vez um discurso de paz, mas acaba não sendo o suficiente? É essa a sua avaliação? Eu acredito que sim, Paula, porque assim, ao mesmo tempo que ele condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, ele não está se colocando pró-Ucrânia, ele está colocando contra uma invasão a outro território, mas não significa que ele está necessariamente pró-Ucrânia. Outra coisa que ele condena, o uso da força como meio de resolver disputa. Só que isso fica um pouco vago também, porque pode servir para os dois lados. O uso da força ele pode ser feito tanto para quem está atacando quanto por quem está defendendo. Então, o Lula está ali, mais uma vez, de forma talvez não intencional, mas colocando os dois países ali no mesmo patamar, sendo que a gente está falando de um invadido e um invasor. Outra coisa que me chamou a atenção nesse discurso foi que ele comparou o conflito, a guerra na Ucrânia, a outros conflitos já em outras partes do planeta, alguns no Oriente Médio, ao Haiti também, e não acho que quando você tem ali as 7 maiores economias democráticas do planeta juntas, unidas para tentar de alguma forma apoiar o país invadido e tentar resolver esse conflito, você minimizar o que está acontecendo lá, comparando com outros lugares. São situações completamente diferentes. E aí também, o que eu falei sobre oportunismo foi porque o Lula usou muito desse discurso para questionar a ordem internacional agora, dizendo que o atual sistema multilateral, ou seja, esse sistema com ONU, com essas organizações e regimes internacionais, não tem dado conta de resolver os conflitos. E o Lula faz isso porque algo que ele quer desde os primeiros governos dele é tentar colocar o Brasil numa posição de mais protagonismo. Mas por que isso é oportunismo? Porque ele está usando ali uma situação em que os países estão juntos para resolver esse conflito e questionar algo para colocar o Brasil, para tentar conseguir algo para o Brasil, um novo sistema que favoreceria ao Brasil. Então eu não acho que isso é bem visto. Ele poderia tentar contribuir de outra forma, ao, por exemplo, condenar a guerra na Ucrânia, ok? Mas ao mesmo tempo também falar sobre insegurança alimentar e que o Brasil vai ajudar dessa maneira, porque somos um grande produtor de alimento, mas do jeito que foi, não acho que ficou legal, não. E, na verdade, é como você falou, foi mais de uma vez que ele falou da questão da ONU, né? Ele cobrando, dessa vez com o Zelensky do lado, ele falou a mesma coisa, cobrando a entrada de países emergentes como o Brasil, enfim. Essa fala dele não foi a primeira. Você acha que o efeito é mais negativo do que positivo até mesmo para o país, até mesmo para o Brasil e para essa necessidade ou vontade dele de fazer com que o país realmente entre na ONU, no Conselho de Segurança da ONU? Eu acho que uma conversa sobre Conselho de Segurança da ONU está muito, muito longe, até porque os países que são membros permanentes todos são potências nucleares. Só faz parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, com poder de veto, as potências nucleares. E o Brasil está longe disso. O contexto é outro. A gente não está nem economicamente próximos do que a gente estava nos primeiros governos Lula, quando a gente estava crescendo 8%. Então, a gente não está com todo esse poder de barganha, até mesmo porque o Brasil foi muito queimado nos últimos anos por conta da política externa do governo Jair Bolsonaro, que conseguiu brigar com a China, conseguiu brigar com países da Europa, com a França, com os Estados Unidos, com todo mundo. Então a gente tem que primeiro tentar estender a mão com muita humildade, com muito pragmatismo para o resto do mundo, algo que em alguns momentos eu vejo que até falta um pouco no presidente Lula, mas mostrar disposição verdadeira, neutralidade verdadeira para, se o Lula realmente quiser mediar ou tentar de alguma forma contribuir para resolver esse conflito, tem que ser neutralidade pura. Não adianta você flertar com a Rússia, flertar com o autoritarismo, se alinhar ali com falar só de países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia. A Índia é um país que tá lucrando pra caramba com essa guerra também, porque tá escolhendo basicamente quanto que quer pagar pelo petróleo. A Índia dobrou a quantidade de petróleo comprado da Rússia. A África do Sul, que é um outro país dos BRICS, fez treinamento militar com a marinha da Rússia. Então, assim, a gente tá com esses países, mas tentando ali pintar como se estivéssemos neutros, quando na verdade não tá colando muito bem, não. O próprio primeiro-ministro indiano, né, Narendra Modi, que você falou, o quanto está lucrando com essa guerra, ele chegou a se comparar com o Brasil. Não, nós e o Brasil, né, somos países neutros nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Só que o Modi
tem uma relação, além de estar ganhando a Índia muito com essa guerra, ele tem uma relação muito mais próxima com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e também, ao mesmo tempo, ele teve o encontro com Zelensky, o que Lula acabou não conseguindo fazer. Então, também, isso difere bastante a situação dos dois países, né? Exato, Paula. Isso que você falou do Modi ter se encontrado com o Zelensky, isso é crucial. É assim que você consegue, pelo menos, manter esse rótulo de país neutro. É que falando com os dois lados. Essa fala do Zelensky aí, que o Lula deve ter ficado desapontado por não conseguir encontrá-lo, isso mostra ali uma faísquinha, um atritozinho que deve ter acontecido. Porque o Zelensky chegou a pedir uma reunião com o Lula lá atrás, depois o Lula acabou se sentir pressionado. Por que as pessoas estão pressionando tanto para acontecer essa reunião? Então, acabou que é especulação minha, mas acredito que isso não foi para frente por causa da má vontade que o governo brasileiro tava há alguns dias. Também, a Índia está ganhando algo com isso, algo que o Brasil não tá. Agora, eu queria perguntar também para você como é que fica a nossa relação com os Estados Unidos. Porque a gente tem visto, em vários momentos, inclusive, Lula perto de Joe Biden, presidente americano. A gente sabe que a recepção e a conversa dos dois nos Estados Unidos foi super bacana. Vimos ali, estamos vendo, inclusive, né, a ajuda para o Fundo Amazônia, que também é um pedido grande e constante que Lula tem feito nessas reuniões bilaterais, inclusive lá no G7. Mas, ao mesmo tempo, Biden já deu uma cobrada, às vezes meio que indireta, do presidente brasileiro para ele falar mais claramente a respeito da guerra na Ucrânia também. Dessa vez, assim como a maioria das autoridades que estavam lá presentes, ele também ofereceu mais ajuda e mostrou mais ajuda, inclusive com treinamentos para os ucranianos. Ou seja, muito diferente da neutralidade, digamos assim, do Brasil. Com essa situação, guerra de novo colocando, né, essa situação pra gente, isso pode pesar de alguma forma, rachar de alguma forma a relação que hoje a gente tem com os Estados Unidos? Eu espero que não. Isso vai depender muito do posicionamento do presidente Lula daqui para frente. De certa maneira, ele acabou fazendo o dever de casa, que é você condenar a invasão, por mais que não colhe, mas institucionalmente foi falado que o Brasil vai adotar essa postura, mas o alinhamento do presidente Lula está com certeza sendo muito mais com os países dos BRICS, com países do sul global, até mesmo porque se a gente compara a visita que foi feita do Lula aos Estados Unidos e com a China, as proporções foram completamente diferentes. O tempo que o Lula passou na China foi muito maior, foram assinados muitos acordos, mas eu acredito que a gente deveria sim, o Brasil deveria tentar se aproximar mais dos Estados Unidos também, assim como dos países da União Europeia. O Lula tem, pessoalmente, uma relação muito boa com o Macron, até o Macron acabou postando uma foto no Twitter com o Lula ontem, e isso é muito importante no momento em que a gente discute aí um acordo de livre comércio com a União Europeia, que não é só um acordo comercial, mas um acordo de cooperação que vai envolver também serviços, seria o maior acordo já feito no planeta e que poderia, de fato, mudar toda a economia brasileira. Um acordo que pode agregar ao nosso PIB mais de 620 bilhões de reais só nos próximos 15 anos. De acordo com dados da CNI, a gente cresceria 3%, o PIB cresceria 3% só por conta desse acordo. Então, quando o Lula está ali também nesse encontro do G7, é uma oportunidade de sentar bilateralmente com cada um dos outros líderes europeus para pedir mais força, pedir apoio para que esse acordo seja assinado, porque ele vai precisar ser ratificado pelos 27 países da União Europeia. Então, é louvável o discurso de dialogamos com o mundo inteiro, mas isso tem que acontecer na prática também. Até porque, eu estava procurando aqui para ter os números exatos, o Biden anunciou um envio de 375 milhões de dólares à Ucrânia, né? E reiterou ali o apoio firme à Ucrânia, enfim, além de ajudar, e acho que tem aeronaves também que estão mandando e ensinando os ucranianos, se deixaram à disposição para ensinar, inclusive, né, a pilotar. Então, são relações bem diferentes. O Lula também teve uma reunião com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, né, que é o Antônio Guterres. E aí, outro encontro bilateral também que eu queria trazer com você, Uriah, porque não tinha muito como fugir, na verdade. Se o presidente não queria falar de jeito nenhum a respeito de guerra na Ucrânia, foi para o lugar errado, né? Porque esse era o tema que norteava por tudo, imagens que o presidente, inclusive, botou nas redes sociais, mas tiveram que falar sobre a guerra na Ucrânia, não tem muito como fugir, né?
Disse o secretário-geral da ONU, disse que vai apoiar a iniciativa brasileira de formar aquele grupo de cooperação com os países que têm grandes florestas. Lula falou da cúpula da Amazônia, claro, como a gente falou, ele sempre vendendo ali o peixinho da Amazônia por onde quer que ele vá, pelo menos por enquanto está dando certo. E aí os dois concordaram com aquela necessidade de uma reforma do sistema financeiro internacional para tentar prevenir aí futuras crises, tanto para ajudar as nações em desenvolvimento. O que você acha que desse encontro, ou pelo menos nesse quesito que eles concordaram, né, de um sistema financeiro internacional, de uma reforma nesse sistema, o que você acha? Você acha que realmente anda e pode existir essa reforma? Precisa de que apoio? O quanto positivo pode ser para o país? Ou foi aquela conversa que a gente brinca só para se dar as mãos, parecer, falamos sobre isso e vai acabar não rolando nada além? Eu acho que pode ser as duas possibilidades. Já aconteceu em abril o encontro de primavera do FMI em Washington. Inclusive, eu estava presente e pude acompanhar. Uma das primeiras coisas que eu senti lá foi um completo boicote por parte do governo brasileiro. Você andava pelos corredores, sempre tem pessoas, ministros da maior parte dos países do mundo. E o Brasil, eu já tinha começado a estranhar que ele não estava presente. Depois eu fui entender por quê. Eu já sabia que teria a posse da ex-presidente Dilma no Banco dos BRICS, na China, né? Mas depois, nessa mesma posse, houve uma declaração do Lula em que ele criticou bastante, muito firmemente, o FMI e a abordagem que esse órgão tem em relação aos países em desenvolvimento. O Lula, ele defende uma alternativa ao FMI, ele enxerga o Banco dos BRICS como uma possibilidade para essa alternativa e ele quer, por meio disso, também projetar o Brasil internacionalmente, para o Brasil conquistar esse lugar de protagonismo que ele tanto almeja. Agora, se isso vai dar certo, aí já é uma outra história, mas que ele tem a vontade de fazer isso, ele tem. Uria, para a gente arredondar aqui a nossa conversa, chegando ao fim também a cúpula, como é que você faz a avaliação para o Brasil ou para o presidente brasileiro, como você achar que é melhor fazer essa avaliação dessa presença e dessa participação de Lula no G7? A gente lembra que a gente não faz parte desse grupo, estava lá como convidado, reuniões, além das reuniões da cúpula, reuniões muito importantes bilaterais que aconteceram também para o país. Que avaliação que você faz da presença o único presidente brasileiro, né, que já participou, inclusive, do G7? Bom, uma avaliação geral é que o contexto dessa participação do Brasil, diferentemente da outra vez que o Lula participou, é completamente diferente. Isso por conta do crescimento econômico que o Brasil tinha na época, que foi justamente naquele ano que a revista The Economist publicou aquela capa com uma foto do Cristo decolando, escrito assim na manchete, o Brasil decola. E hoje a situação é outra. A gente deveria ter tentado aproveitar um pouco mais desse encontro agora, porque querendo ou não, é uma oportunidade. Foi um G7 que foi organizado para a Ucrânia, tinha ali alguns países convidados, cada um com um objetivo específico. Índia e Brasil, mais especificamente, eles estavam sendo cortejados para ir mais para o lado do Ocidente, para abandonar um pouco essa neutralidade e apoiar mais abertamente a Ucrânia. Aí você tinha ali alguns outros países também, como por exemplo, Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul estava fazendo lá? Em um momento de crescentes tensões entre Ocidente e China também, além de Rússia, é importante esses países mostrarem que eles têm outros aliados na região. Então, Japão chamou a Coreia do Sul para mostrar que ela não está ali desamparada, né? A Coreia do Norte está aumentando a quantidade de armamentos nucleares, a China está fazendo a mesma coisa, vai aumentar o número de ogivas para 1.500, de 400 para 1.500 até 2030, ou seja, está crescendo bastante, mas o Brasil, não sei até que ponto aproveitou bem esses encontros bilaterais que acontecem lá, eu espero que tenha aproveitado bem, espero que muita coisa boa e positiva saia disso. Uma consequência dessas é o empréstimo do Japão de 1 bilhão que vai fazer para o Brasil, espero que o presidente Lula tenha se aproximado mais dos países da União Europeia, porque a gente vai precisar do apoio deles para ratificar o acordo Mercosul União Europeia lá na frente, mas em relação à Ucrânia, que era o principal tema, acredito que deixou a desejar um pouquinho e me pareceu oportunista. Acho que a palavra é oportunismo. Vamos nos projetar às custas de um conflito que está acontecendo lá fora.
Urian, obrigada, viu, por conversar aqui com a gente, tantos pontos para serem analisados, né? E agora, é claro, a gente vai esperar as consequências aí na volta do presidente ao país. Obrigada, bom restinho de domingo para você, até a próxima. Obrigado, foi um prazer e até a próxima.